Claro, vamos lá. Por volta da metade do século XX, houve realmente um debate bastante intenso entre filósofos, historiadores e teólogos sobre a ideia de que a civilização ocidental estaria em declínio ou crise. Esse sentimento veio à tona especialmente depois das duas guerras mundiais, que abalaram profundamente a confiança no progresso linear e na estabilidade da cultura ocidental. Entre os nomes que defenderam ou analisaram essa ideia de declínio, temos, por exemplo, Oswald Spengler, que no início do século XX já havia publicado O Declínio do Ocidente, em alemão, Der Untergang des Abendlands, propondo que as civilizações passam por ciclos de crescimento e decadência inevitáveis. Outro nome importante é Arnold Toynbee, que em sua monumental A Study of History discutiu como as civilizações enfrentam desafios e, dependendo de suas respostas, podem entrar em declínio. Esses autores influenciaram muitos debates sobre a viabilidade de um futuro ocidental estável. Além deles, teólogos como Reinhold Niebuhr refletiram sobre o papel da religião e da ética diante do que eles percebiam como uma crise moral do mundo moderno. Filósofos como Theodor Adorno e outros da Escola de Frankfurt também argumentaram que a racionalidade instrumental e o avanço tecnológico não estavam levando necessariamente a uma sociedade melhor, mas sim a novas formas de alienação e crise. Enfim, esse panorama reúne alguns dos principais pensadores que, em meados do século XX, refletiram sobre o declínio ou crise da civilização ocidental sob diferentes ângulos e enfoques. Com certeza, vamos entrar nesse lado mais místico e transcendente. Um nome que realmente se destaca nesse contexto é o de René Guénon, que foi um dos grandes pensadores tradicionalistas do século XX. Ele argumentava que a modernidade ocidental havia se afastado de princípios espirituais universais, mergulhando numa espécie de materialismo e racionalismo vazio. Para Guénon, a verdadeira sabedoria estava nas tradições espirituais antigas e naquilo que ele chamava de metafísica perene, uma verdade transcendente que atravessa todas as grandes tradições. Outros pensadores ligados a essa linha, como Julius Evola, também exploraram a ideia de que a crise ocidental era, no fundo, uma crise espiritual e civilizacional. Então, quando olhamos por essa perspectiva, o declínio não é só uma questão política ou social, mas um afastamento das raízes espirituais e dos princípios transcendentes que, na visão desses autores, sustentavam realmente a ordem e o equilíbrio das civilizações. Claro, esse segundo que eu mencionei, o Julius Evola, foi um filósofo italiano do século XX que também seguiu uma linha de pensamento bastante tradicionalista e mística. Ele se inspirou em parte nas ideias de René Guénon, mas levou essas ideias para um contexto bem próprio, muitas vezes misturando-as com um viés mais político e até mesmo com uma visão de rejeição ao mundo moderno. Evola escreveu obras como Revolta contra o Mundo Moderno, em que ele argumentava que a modernidade tinha destruído valores tradicionais e espirituais. Ele viu o mundo antigo e certas tradições esotéricas como fontes de uma sabedoria que havia sido perdida. É importante notar que as ideias de Evola são bastante controversas e, em alguns casos, foram associadas a movimentos políticos radicais. Então ele é uma figura complexa, mas sem dúvida influente nesse universo mais místico e tradicionalista. Olha, essa vertente mística e tradicionalista que a gente está falando, tanto com Guénon quanto com Evola, se baseia muito naquilo que eles chamavam de tradição primordial ou tradição perene. Em outras palavras, eles acreditavam que todas as grandes tradições espirituais da humanidade, do hinduísmo ao hermetismo, do sufismo ao neoplatonismo, compartilhavam um núcleo comum de verdades metafísicas e espirituais. Assim, essa tradição em que eles se fundamentam não é uma só, mas sim a ideia de que existe uma sabedoria temporal e universal que se manifesta de maneiras diversas em diferentes culturas. Eles acreditavam que o Ocidente moderno havia perdido contato com essa tradição primordial e por isso defendiam um retorno a esses princípios mais antigos e universais. Então, em resumo, essa vertente mística está fundamentada na ideia de uma tradição perene que atravessa as eras e as culturas. Sim, exatamente. A ideia é que essa tradição perene seria transmitida ao longo do tempo, principalmente através de uma linhagem de mestres e discípulos ou de escolas místicas e esotéricas. Em outras palavras, não é algo que você simplesmente encontra nos livros acadêmicos convencionais, mas uma sabedoria que passa de geração em geração dentro de certas tradições iniciáticas. Essas escolas ou linhagens podem estar presentes em várias culturas, desde tradições sufismo e islã até certos ramos do hermetismo, grupos esotéricos ocidentais, tradições orientais como algumas escolas do hinduísmo ou do budismo elotérico, e assim por diante. A transmissão então se daria justamente por essa relação de mestre e discípulo, onde o conhecimento é passado de uma forma mais pessoal e iniciática. Então, de certa forma, essas correntes acreditam que essa sabedoria perene sobreviveu justamente porque foi cuidadosa e discretamente transmitida por esses meios ao longo dos séculos. Exatamente, é isso mesmo. A ideia central dessa tradição perene é justamente que ela atravessa diversas tradições religiosas e espirituais. Então você encontra esse tipo de ensinamento essencial tanto no sufismo, que é uma corrente mística do Islã, quanto em certas vertentes do budismo, do hinduísmo e até em tradições ocidentais como o hermetismo. A ideia é que, apesar das diferenças culturais e formais, existe um núcleo comum de verdades espirituais que todas essas tradições compartilham de alguma forma. E é justamente essa essência que a tradição perene tenta resgatar e transmitir, mostrando que a sabedoria espiritual nem pertence a uma única religião, mas é um patrimônio universal.
Claro, vamos lá. Falando primeiro do René Guénon, uma das obras mais conhecidas dele é o Simbolismo da Cruz, onde ele explora simbolismos espirituais universais. Mas a obra mais emblemática dele provavelmente é A Crise do Mundo Moderno, onde ele critica o materialismo e defende a restauração de princípios tradicionais. Outra obra importantíssima é O Reino da Quantidade e Os Sinais dos Tempos, onde ele aprofunda a ideia de que o mundo moderno está dominado por uma visão puramente quantitativa e superficial. Já no caso do Julius Evola, a obra mais famosa dele é A Revolta contra o Mundo Moderno, onde ele faz uma crítica bastante contundente à modernidade e propõe um retorno a valores tradicionais. Outra obra de destaque é O Homem como Potência, onde ele explora a ideia de autotransformação espiritual. E claro, também tem Cavalgar o Tigre, onde ele fala sobre como sobreviver espiritualmente em tempos de decadência. Essas são algumas das principais obras de cada um, e elas dão um panorama bem claro das ideias deles. Bom, o René Guénon atuou principalmente na primeira metade do século XX. Ele nasceu em 1886 e faleceu em 1951. Então a produção dele se concentra nesse período, ali entre o final do século XIX e meados do século XX. Já o Julius Evola nasceu um pouquinho depois, em 1898, e viveu até 1974. Ou seja, ele atuou mais ou menos entre as décadas de 1920 e 1970. Ambos, portanto, são figuras do século XX, mas Guénon é um pouco mais cedo e Evola se estende um pouco mais para a segunda metade do século. Isso é uma ótima pergunta. De fato, tanto o René Guénon quanto o Julius Evola sempre estiveram meio à margem do meio acadêmico tradicional. Eles são vistos muito mais como pensadores de tradições esotéricas, místicas e tradicionalistas do que como filósofos acadêmicos no sentido estrito. Em geral, o meio acadêmico tende a olhar para eles com certa reserva, considerando-os como figuras que estão fora do cânone filosófico convencional. Muitas vezes eles são vistos mais como pensadores de nicho ou ligados a correntes espirituais específicas do que como filósofos reconhecidos pela academia. Isso não quer dizer que eles não tenham influência, mas é uma influência que normalmente corre por fora dos circuitos universitários mais tradicionais. Então, em resumo, o mundo acadêmico costuma encará-los como figuras interessadas, mas não exatamente parte do mainstream filosófico. Olha, a Karen Armstrong é uma autora bastante conhecida, mas ela vem de um contexto um pouco diferente. Ela é muito mais voltada para a história das religiões e para uma abordagem histórica e comparativa das tradições religiosas. Ela não é exatamente uma figura do mesmo tipo de vertente mística ou tradicionalista que o Guénon ou o Evola representavam. Hoje em dia eu até encontro alguns autores que bebem dessas fontes tradicionalistas ou esotéricas, mas eles costumam ficar em nichos específicos fora do mainstream acadêmico. Karen Armstrong, por outro lado, é mais conhecida por tentar criar pontes de compreensão entre diferentes religiões e explicar suas histórias para o público geral, sem necessariamente defender um retorno a uma tradição primordial ou uma visão esotérica. Então, em resumo, embora existam alguns autores contemporâneos que seguem linhas parecidas com Guénon e Evola, a Karen Armstrong não se encaixa exatamente nesse perfil. Ela está mais no campo da história das religiões do que numa tradição mística ou tradicionalista perene. Posso citar sim. Um nome contemporâneo que muitas vezes é lembrado nesse contexto é o do escritor e filósofo francês Alain de Benoist. Ele é conhecido por ser um dos principais nomes da chamada Nova Direita Europeia e também tem um interesse por ideias tradicionalistas e, de certa forma, bebe de algumas fontes similares às do Guénon e do Evola, embora com uma abordagem própria e atualizada para o século XXI. Outro exemplo poderia ser o filósofo russo Alexander Dugin, que também flerta com ideias tradicionalistas e tem um certo diálogo com esse universo. Ele é uma figura polêmica, mas é um dos nomes que às vezes surgem em discussões contemporâneas sobre essas vertentes. Esses são alguns exemplos de pensadores atuais que, de uma forma ou de outra, seguem caminhos que dialogam com esse tipo de pensamento tradicionalista ou místico. Claro, a gente pode retomar sim. Lá no início eu mencionei o Oswald Spengler, que foi um filósofo e historiador alemão bem conhecido justamente por essa ideia de criticar o mundo moderno e falar de um suposto declínio da civilização ocidental. O Spengler ficou famoso pelo livro O Declínio do Ocidente, publicado no início do século XX, onde ele argumentava que as civilizações têm ciclos de crescimento, florescimento e depois decadência. Ele via o mundo moderno como um estágio de declínio cultural e espiritual da civilização ocidental. Isso gerou muita discussão na época. Então, voltando a essa linha mais acadêmica, o Spengler é um dos grandes nomes desse debate sobre o declínio do mundo moderno, e ele influenciou muitos outros pensadores que vieram depois, tanto concordando quanto discordando das ideias dele. A crítica do Spengler era bem ampla, mas, de modo geral, ela não relimitava só ao capitalismo ou ao consumismo, embora esses aspectos também fossem parte do cenário. O que ele via era um declínio mais geral de valores culturais, espirituais e civilizacionais. Ele achava que a civilização ocidental estava entrando numa fase de decadência, onde a criatividade e a vitalidade cultural estavam se esgotando. Ele falava muito sobre o fato de que as sociedades ocidentais tinham se tornado excessivamente racionais, tecnocráticas e orientadas pelo materialismo, perdendo contato com formas mais orgânicas e espirituais de cultura. Então, para ele, o problema não era só o consumismo ou o capitalismo em si, mas o esgotamento geral do que ele via como a alma cultural da civilização. Então, em resumo, a crítica do Spengler era essa. Ele via o mundo moderno como um sinal de que a civilização ocidental estava num ciclo de decadência cultural mais amplo. Exatamente, é isso mesmo. O Spengler se inspirou muito no estudo das civilizações antigas para formular essa ideia de ciclos de ascensão e declínio.
Ele observava como civilizações anteriores, como a civilização romana, a civilização grega, entre outras, passaram por fases de crescimento, apogeu e depois decadência. Ele usou essa comparação histórica para comentar que a civilização ocidental moderna estava seguindo um padrão semelhante. Então sim, ele tirou essas ideias de uma análise comparativa de várias culturas e de uma visão bastante histórica e filosófica sobre como as civilizações se desenvolvem e eventualmente entram em declínio. Então no fundo ele estava olhando para o passado para tentar entender o presente e prever o futuro da civilização ocidental. Claro. Então, o Arnold Toynbee foi um historiador britânico bastante influente no século XX, especialmente conhecido pela sua obra monumental, A Study of History. Ele tinha um estilo diferente do Spengler, mas também estava interessado em entender os padrões pelos quais as civilizações surgem, crescem, enfrentam desafios e às vezes entram em declínio. O Toynbee analisou uma série de civilizações ao longo da história e propôs que o fator decisivo para a sobrevivência de uma civilização era como ela respondia a desafios. Em outras palavras, se uma sociedade conseguisse encontrar respostas criativas para os desafios que surgiam, ela poderia continuar a prosperar. Se não conseguisse, entraria em declínio. Diferente do Spengler, o Toynbee não viu o declínio como algo inevitável, mas sim como uma possibilidade que dependia das escolhas e das respostas da própria civilização. Então ele traz uma pegada um pouco mais dinâmica e menos fatalista, e é por isso que ele é bastante lembrado nos estudos históricos e filosóficos do século XX. O livro mais famoso do Arnold Toynbee é realmente o A Study of History. É uma obra gigantesca e ambiciosa em que ele analisa o surgimento, o desenvolvimento e o declínio de diversas civilizações ao longo da história. Ele publicou essa obra em vários volumes entre as décadas de 1930 e 1960, e ela realmente se tornou a marca registrada dele. Então, se a gente pensa em Toynbee, A Study of History é o título mais icônico e o que consolidou a reputação dele como um grande vencedor da história das civilizações. Então, a Escola de Frankfurt teve sim um olhar crítico bem forte sobre a civilização ocidental, mas com um foco um pouco diferente. Em vez de falarem exatamente em decadência no sentido cíclico ou civilizacional, como Spengler ou até mesmo Toynbee, eles focaram muito na crítica à racionalidade instrumental e às estruturas de poder dentro da modernidade. Autores como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e outros argumentavam que a civilização ocidental moderna, especialmente sob o capitalismo tardio, havia se tornado alienante, massificada e marcada por uma razão que servia mais à dominação do que à emancipação humana. Eles falavam de uma certa barbárie na civilização, ou seja, de como o progresso tecnológico e racional não havia necessariamente levado a um mundo melhor, mas tinha produzido novas formas de controle e pressão. Então, resumindo, a Escola de Frankfurt sim fazia uma crítica bem dura à modernidade ocidental, mas mais no sentido de apontar que essa civilização estava se tornando repressiva, alienadora e cheia de contradições, do que simplesmente dizer que ela estava em decadência, o sentido histórico cíclico. Com certeza, dá pra gente olhar para algumas perspectivas orientais também. Embora o foco do diagnóstico de decadência cultural seja mais comum em certos círculos ocidentais, há sim pensadores do mundo chinês ou japonês que refletiram sobre a modernidade e suas crises. Por exemplo, no Japão, o filósofo e historiador Tetsuro Watsuji analisou como a modernização e ocidentalização afetaram a ética e a estrutura social japonesa. Ele não falava exatamente em decadência nos mesmos moldes que o Spengler, mas refletia sobre a perda de certos valores tradicionais diante da modernidade. Da mesma forma, alguns pensadores chineses, no século XX, refletiram sobre o choque entre a tradição confuciana e a modernidade ocidental que chegou à China. Então, embora talvez não tão conhecidos no Ocidente, quanto os europeus que mencionamos, há sim filósofos e pensadores japoneses e chineses que abordaram essas questões. Eles trazem uma perspectiva diferente, muitas vezes mais focada no encontro entre o tradicional e o moderno, mas certamente contribuem para esse tipo de reflexão. Com certeza, vamos focar nele. O Tetsuro Watsuji é um pensador interessante porque ele atravessou tanto o período pré-guerra quanto o pós-guerra no Japão. E ele refletiu sobre as transformações que o país passou. No período pós-guerra, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por uma modernização e um ressurgimento econômico muito rápidos. Watsuji observava como isso trouxe uma espécie de choque entre os valores tradicionais japoneses, que eram muito pautados em noções de coletividade e de harmonia social, e os novos valores da modernidade ocidental, que chegavam com força, como o individualismo e o foco no progresso material. Ele interpretava esse ressurgimento como uma oportunidade, mas também como um desafio. Watsuji não estava necessariamente dizendo que o Japão estava em decadência, mas ele estava refletindo sobre como manter um certo equilíbrio entre as raízes culturais japonesas e as novas influências. Ou seja, ele viu o pós-guerra como um momento de reconstrução, mas também de reflexão sobre a identidade cultural do país. Então, no fundo, Watsuji trouxe uma análise bem interessante sobre como o Japão poderia se renovar sem perder suas raízes culturais. Sim, com certeza. Uma das obras mais conhecidas do Tetsuro Watsuji é Clima e Cultura, ou em japonês, Fudo. Nesse livro ele explora como o clima e o ambiente geográfico influenciam as culturas e as formas de vida de diferentes sociedades, incluindo o Japão. É um trabalho que ajuda a entender a visão dele sobre como os aspectos culturais e naturais se entrelaçam, e isso acaba tocando, de certa forma, nessa reflexão sobre identidade e modernidade. Além de Fudo, Watsuji escreveu bastante sobre ética e sobre a ideia de entry, ou Aidangara, que é a relação entre as pessoas e o contexto social. Essas obras ajudam a entender como ele viu o Japão lidando com as mudanças do pós-guerra, equilibrando o tratado e a modernidade.
Sim, você tem razão. O Japão realmente teve um crescimento impressionante na segunda metade do século XX, e foi um fenômeno muito estudado. O Atsushi, no entanto, já era uma figura um pouco mais da transição entre o período pré e pós-guerra, e ele faleceu em 1960, então ele não acompanhou de perto as décadas de boom econômico mais intensas, como os anos 70 e 80. Mas a reflexão dele sobre a relação entre tradição e modernidade, sobre como a cultura japonesa poderia lidar com essas mudanças, acaba sendo relevante para entender o pano de fundo desse crescimento. Ele pegou justamente o começo desse processo, o início da reconstrução e o debate sobre como o Japão iria se reposicionar culturalmente. Então o arco temporal dele cobre mais essa fase de transição. Essas reflexões dele serviram de base para pensar como o Japão conseguiu equilibrar o seu crescimento, mantendo elementos da sua identidade. Com certeza. A China tem alguns pensadores bem interessantes que refletiram sobre essa transição do século XIX para o XX e, claro, o contexto da modernização e da revolução. O nome que vale destacar é o Liang Xiuming. Ele foi um filósofo e pensador chinês que viveu no século XX e refletiu muito sobre o confronto entre a tradição chinesa, especialmente a tradição confuciana, e a modernidade ocidental. Ele tentou encontrar um caminho chinês próprio para lidar com essas transformações, sem simplesmente copiar o Onidense. Outro nome importante é o Feng Youlan, um filósofo que trabalhou na revitalização da filosofia chinesa e tentou integrar elementos da tradição filosófica chinesa com conceitos modernos. Ele viveu entre o final do século XIX e boa parte do século XX, então ele acompanhou essa transição intensa. Esses pensadores, cada um à sua maneira, tentaram entender como a China poderia se modernizar, mantendo uma identidade própria, e refletiram sobre os desafios dessa transição. E claro, mesmo dentro do contexto da Revolução Comunista, havia intelectuais e filósofos discutindo essas questões de como a China deveria se posicionar no mundo moderno. Com certeza. Temos sim alguns pensadores latino-americanos que refletiram sobre a crise da civilização ocidental e sobre como isso se relacionava com a nossa realidade aqui na América Latina. Por exemplo, um nome que se destaca é o de José Henrique Rodó, um ensaísta uruguaio do começo do século XX. Ele escreveu um livro chamado Ariel, em que ele refletia sobre a influência cultural dos Estados Unidos e da Europa na América Latina e defendia uma identidade cultural latino-americana mais própria, preocupando-se com o risco de uma massificação cultural. Outro nome relevante é o do mexicano José Vasconcelos, que falava sobre a raça cósmica e a fusão cultural na América Latina, vendo o continente como um espaço de síntese entre tradições. E há também pensadores como o argentino Ezequiel Martínez Estrada, que analisou as tensões e contradições da modernidade na América Latina e como elas se relacionavam com a crise mais ampla do Ocidente. Então sim, há vários pensadores latino-americanos que pensaram criticamente o lugar da América Latina nesse cenário de crise da civilização ocidental, trazendo perspectivas bem próprias da nossa região. Claro, o nome dele é José Vasconcelos, e ele é uma figura realmente fascinante no contexto da América Latina. Vasconcelos foi um filósofo, educador e também um pensador cultural mexicano, ativo especialmente na primeira metade do século XX. Uma das suas obras mais conhecidas é La Raça Cósmica, publicada em 1925. Nesse livro, ele desenvolve a ideia de que a América Latina seria o berço de uma nova síntese cultural, uma raça cósmica que uniria elementos de diferentes povos e tradições para criar algo novo e original. Vasconcelos via essa ideia como uma resposta positiva à crise de identidade e à sensação de inferioridade cultural, que muitas vezes marcava a América Latina. Ele acreditava que, em vez de simplesmente copiar a Europa ou os Estados Unidos, a América Latina poderia se orgulhar da sua mistura cultural e criar algo único. Então José Vasconcelos é lembrado justamente por essa visão de uma identidade latino-americana afirmativa e criativa, o que faz dele uma figura muito interessante nesse cenário. Com certeza, é uma relação bem interessante de se fazer. Enquanto na Europa, especialmente nos anos 20 e 30, você tinha o crescimento de ideologias que pregavam a supremacia de uma determinada etnia, como o nazismo na Alemanha, exaltando a chamada raça ariana, na América Latina o Vasconcelos estava propondo algo radicalmente diferente. Ele falava de uma mistura, de uma fusão de culturas e etnias como uma riqueza ou não como uma fraqueza. Essa ideia de uma raça cósmica era realmente um contraponto direto a essas visões eurocêntricas e racistas que estavam ganhando força na Europa. Enquanto lá se buscava uma pureza racial, aqui Vasconcelos estava celebrando a mistura, a mescla de polos como o caminho para uma nova civilização. Então é realmente uma visão bem mais inclusiva e otimista em relação ao futuro da humanidade, especialmente nesse contexto latino-americano. Em outras palavras, enquanto na Europa havia uma tentativa de se fechar em identidades exclusivas, Vasconcelos estava propondo abrir as portas para a diversidade e a miscigenação como um valor positivo. Com certeza, podemos sim dar uma olhada no continente africano, que também teve pensadores muito interessantes pensando questões de identidade e crise da civilização, mas a partir de suas próprias experiências. O nome que vale citar é o do Cheikh Anta Diop, um historiador senegalês que se destacou bastante no século XX. Ele trabalhou para reafirmar as contribuições das civilizações africanas para a história mundial e combater visões eurocêntricas que diminuíam o papel da África. Outro pensador importante é o Kwame Nkrumah, de Gana, que além de líder político, foi um pensador que falava muito sobre o pan-africanismo e sobre como a África poderia se unir para enfrentar os legados do colonialismo e criar um caminho próprio. Ele estava pensando justamente em como os países africanos poderiam construir suas identidades e seus destinos após a dominação europeia. Então, embora com contextos diferentes, esses pensadores africanos também refletiram sobre as crises da modernidade e buscaram caminhos próprios para seus povos, assim como vimos em outros continentes.
Você tem razão. Essa ideia de crise da civilização realmente foi muito discutida no contexto ocidental. Especialmente porque as duas guerras mundiais e as transformações tecnológicas e sociais ali abalaram profundamente a confiança em um progresso linear e na ideia de que a civilização ocidental era um modelo universal. Enquanto isso, muitas outras regiões do mundo, como a África, a Ásia ou a América Latina, estavam mais focadas em superar legados de colonialismo, afirmar suas próprias identidades e encontrar seus caminhos. Então, de certa forma, essa questão da crise da civilização foi mesmo um debate muito centrado na experiência ocidental, enquanto outras regiões estavam lidando com outras urgências. Cada contexto tinha suas próprias prioridades e desafios, e isso é o que torna o panorama global tão rico e diverso. Com certeza. Posso te indicar 5 livros que são bem conhecidos no contexto acadêmico e que tratam dessa questão da civilização ocidental a partir de meados do século XX. Primeiro, podemos citar O Declínio do Ocidente, de Oswald Spengler, que a gente já comentou. É um clássico para entender essa visão mais fatalista e cíclica na crise da civilização ocidental. Outro livro importante é O Estudo da História, de Arnold Toynbee. É uma obra volumosa em que ele analisa várias civilizações e discute como elas respondem a desafios, o que ajuda a entender essa noção de crise e renovação. Também vale mencionar Dialética do Esclarecimento, de Theodor Adorno e Max Horkheimer, que é um texto fundamental da Escola de Frankfurt. Eles discutem como a razão ocidental acabou gerando novas formas de dominação e alienação. Outro livro interessante é A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm, que analisa o século XX como um período de crises profundas e mudanças radicais na civilização ocidental. E por fim, podemos incluir A Civilização do Ocidente Medieval, de Jacques Leboeuf, que, apesar de focar na Idade Média, é muito usado para entender as raízes de muitos elementos da civilização ocidental, que entravam em crise depois. Esses livros dão um bom panorama para entender essa discussão no campo acadêmico.